Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos do De Olho no Edital. É isso aí, pessoal. Nós estamos nessa série de vídeos estudando matérias, assuntos que podem cair, alguns já caíram, outros ainda não caíram, mas tem grande chance de cair na prova da OAB, seja da primeira fase, da segunda fase, e eu estou aqui para te ajudar a abrir o seu leque de opções, o leque de conhecimento para você garantir e pegar a sua vermelhinha. Isso aí, isso é o sonho de todo bacharel do direito. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para que você continue recebendo esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Peço também que vocês dêem um like nesse vídeo, que irá me ajudar e ajudar o nosso canal bastante, porque o YouTube vai perceber que esse é um conteúdo que gera interesse nos estudantes de direito e até, quem sabe, naqueles que já são profissionais, mas precisam começar e precisam conhecer direito do trabalho e processo do trabalho. Por que não? Peço também que você compartilhe esse vídeo. Ajude aquele que não conhece direito do trabalho, processo do trabalho. Ajude aquele seu amigo, aquela sua amiga, a sua prima, para fazer a prova do OAB com esse conteúdo, pessoal. Você ajudando o próximo, com certeza você será o próximo ajudado e a próxima ajudada. E hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre o tema muito interessante, para alguns um tema novo, mas que de novo não tem nada, pessoal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por que eu disse para vocês que para alguns é novo, mas na verdade não tem nada de novo? Porque historicamente falando no nosso direito, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou como se falava antes da sua normatização, desconsideração da personalidade jurídica, ela não constava no Código Civil, ela não constava no processo civil e muito menos constava da CLT. Mas da mesma maneira que criou-se pela doutrina a sua utilização, da mesma maneira que a exceção de pré-executividade, como eu falei na aula anterior, a desconsideração da personalidade jurídica também foi uma criação que veio da doutrina e muito tempo depois foi incorporada na legislação. Para você ter uma ideia, por mais que se utilizasse a desconsideração da personalidade jurídica, não havia normatização. Só foi ter lá a primeira vez que alguma lei falou de desconsideração da personalidade jurídica foi lá no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 28, que cá entre nós, quando você estuda o CDC a fundo, ele foi muito moderno para aquela época. O CDC abriu muitas portas. E uma das portas que foram abertas ali foi para a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então vale a pena você dar uma lida ali, que como eu tenho falado aqui no De Olho do Edital,
A OAB ela tem se utilizado muito de matérias e assuntos interdisciplinares. Então aproveita para já ir estudando CLT, CDC, Código Civil, CPC, porque esses assuntos estão se relacionando e você vai perceber isso. O próprio incidente de desconsideração tem previsão, para falar a verdade, primeiramente foi o CDC, o Código Civil de 2002 já puxou também essa possibilidade lá no artigo 50, então já foi começando, o histórico ele é esse, CDC, Código Civil, alguns até falam, a grande parte da doutrina fala da teoria menor e da teoria maior do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E só no CPC, o CPC em 2015 foi normatizar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, lá no artigo 133 e seguinte. Aí, já tinha no CPC, nós sabemos muito bem que, seja pelo CDC ou pelo Código Civil, já teve essa colocação desse instituto. Em 2017, com a reforma trabalhista, o legislador não perdeu a oportunidade e no artigo 855A da CLT já botou ali o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quando você for ler o 855A, que você vai estudar e você vai dar uma lida, você vai perceber que ele não é tão extenso como a normatização do CPC. Você vai dar, logicamente, aquela lida no artigo 855A, até porque não é um artigo muito longo, você dá uma lida bacana ali e você vai perceber que ele mesmo já vai te remeter lá para o Código de Processo Civil. E ali você vai estudar bastante o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas, afinal de contas, para que serve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Qual é o objetivo prático? Eu vou resumir para você de forma bem objetiva, limpando aquelas arestas das denominações jurídicas do direito. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele vai servir para satisfazer o crédito do exequente. Geralmente, o crédito do autor. Digo geralmente porque nem sempre o exequente é autor, mas a prática nos mostra que na maior parte das vezes é dessa forma, mas nada impede que o réu ou o reclamado, como falamos aqui na Justiça do Trabalho, possa ser o exequente. Mas o que acontece? Por que os advogados eles se utilizam do incidente de desconsideração? Porque muitas vezes, na fase de execução, depois que ocorreu a sentença, vai haver a liquidação, vai haver a homologação daqueles valores. O que é isso? O juiz vai delimitar ali, você tem direito, o autor ele tem direito, o reclamante ele tem direito a 20 mil reais. Aí que começa a correria e a corrida dos ratos, pessoal. Porque você muitas vezes vai ter que correr atrás desse dinheiro, você vai ter que correr atrás do executado. É muito legal quando a parte espontaneamente vem pagar o seu débito, vem pagar a sua condenação. Mas se você não sabe, eu já te aviso logo, é muito comum o devedor não pagar ou só pagar quando ele é pressionado. E é isso que vai acontecer na fase de execução. Várias vezes você vai buscar várias formas de encontrar o dinheiro do executado e não vai encontrar. Quer ver um exemplo disso? Você, depois de calculado o valor que você tem direito, que o autor tem direito, o juiz ele vai intimar a parte para pagar. Como eu disse, muitas vezes ele não paga. Então você vai começar a executar através de penhora, ou você vai penhorar algum bem dele diretamente na residência ou no escritório profissional dele, ou então você vai tentar penhorar contas, créditos.
você vai pedir para o juiz que seja oficial do Banco Central para verificar ali valores. Quais os valores que essa pessoa tem, quais os bens que essa pessoa tem e que essa empresa, melhor dizendo, tem, pessoa jurídica, né? Aí o que acontece? Você solicita para o juiz essas pesquisas e você não encontra nada do bem dessa empresa, nada do bem nenhum bem dessa pessoa jurídica, ou então quando você encontra algum bem no nome dessa pessoa jurídica, ou você vai encontrar um carro antigo que não serve para nada, ou às vezes você vai encontrar um carro, seja antigo ou moderno, que já está cheio de penhora, você já é a 10ª pessoa tentando penhorar esse bem. Outra possibilidade também, você vai pedir para o juiz oficiar os bancos para saber se ele tem algum dinheiro guardado ou dinheiro nas suas contas correntes e você não encontra nada. Essa pessoa jurídica tem 3 ou 4 contas correntes e você encontra 10 centavos, 10 reais. Isso quando você encontra. Você percebeu que nesse momento de execução, seja você buscando penhorar algum bem, um carro, uma casa, você não encontra nada e você não encontra também dinheiro, você não encontra nada nessa pessoa jurídica, nessa empresa, no nome dessa empresa você não encontra nada de útil. Então, o que você vai fazer? Ou você senta e chora e esquece esse processo, que essa possibilidade não existe, você tem que garantir o direito do seu cliente. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar outras alternativas. Uma dessas alternativas é requerer para o juiz, através de uma petição, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Você vai pedir para o juiz que desconsidere a personalidade jurídica e que esse processo ele entre diretamente no nome da pessoa física que que representa a pessoa jurídica. Você vai buscar ultrapassar essa barreira. Na realidade, a pessoa jurídica ela está ali para proteger a pessoa física. Você vai, com incidente de desconsideração, você vai para o juiz quebrar essa barreira e você ir direto no CNPJ dessa pessoa. É isso que é um incidente de desconsideração. Mas, já te aviso logo, não é toda hora que o juiz concede o IDPJ, o incidente de desconsideração. Primeiro ele fala assim para você: antes de ser deferido o IDPJ, você tem que esgotar todos os meios de execução contra a pessoa jurídica. Aí você comprovando que esgotou todos os meios de execução da personalidade jurídica, aí você pode pedir o IDPJ e eu vou avaliar se eu concedo o IDPJ ou não. Aí também você tem que demonstrar para o juiz o porquê, qual é a razão que você está buscando esse incidente de desconsideração para você invadir o patrimônio da pessoa física. Você tem que demonstrar que ou a pessoa jurídica ela está infringindo a lei, violando a lei, está fraudando a lei, está se valendo das possibilidades da pessoa jurídica para que é um abuso de poder e que isso aí acontece. Já que a legislação oportuniza para a PJ algumas possibilidades, ela se vale dessas possibilidades, como, por exemplo, eu estou dizendo aqui para você, bloqueia a possibilidade de você chegar no patrimônio da pessoa física e ela está fazendo isso. Você acha normal uma empresa não ter R$2, não ter dinheiro nenhum numa conta PJ? Você acha que isso é normal? É claro que isso não é normal. O que ela está fazendo? Ela está abusando da personalidade jurídica. Ela está burlando, ela está fazendo ali um desvio de finalidade. A pessoa jurídica, ela não foi criada para burlar a lei. Ela foi criada, dentre outras possibilidades, para prestar serviços para a sociedade. Se ela está usando da PJ, burlando a lei com seu desvio de finalidade, criando fraudes,
com certeza é uma possibilidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E é para isso que serve. Lá no processo, depois que você verificou que não achou nada em conta corrente, não achou conta poupança, isso aí é um pouco mais controverso, mas existem algumas possibilidades, outros ativos, ações, investimentos, não achou imóvel, não achou bem imóvel na conta da PJ, você vai falar, olha só, ele está burlando a lei, ele está usando de desvio de finalidade, a PJ ela foi criada para uma coisa, ela está fazendo outra. Aí você, lá no mesmo processo, você entra com o IDPJ e o juiz ele vai deferir ou não. Funciona assim, o juiz, com o IDPJ, o juiz vai abrir prazo para o executado se manifestar, dando prazo de 15 dias, conforme o Código de Processo Civil. Depois desse prazo de 15 dias, o juiz vai analisar tanto o seu pedido de desconsideração, como também a impugnação do incidente de desconsideração. Aí ele vai dar procedente ou não o incidente de desconsideração. Aí vai ter um outro momento, que vamos avaliar se vai caber recurso ou não. Como o Código de Processo Civil ele fala, a princípio o IDPJ será uma decisão interlocutória. Até a lei ela fala, primeiro você precisa saber o seguinte, o incidente de desconsideração, muito embora ele seja realizado na maioria das vezes na fase de execução, a lei autoriza que você na própria petição inicial já possa pedir um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Se esse DPJ for deferido na fase de conhecimento, na fase de cognição, vai ser uma decisão interlocutória. Então aqui na Justiça do Trabalho, você sabe muito bem que não cabe recurso imediato de decisão interlocutória. Então não vai caber recurso nesse momento. Não é aquela história do processo civil de caber agravo de instrumento. Aqui na CLT não cabe, na Justiça do Trabalho, não cabe recurso de decisão interlocutória. Existe até uma possibilidade. Já digo logo, se ferir direito líquido certo, já cabe mandado de segurança. Já te aviso logo isso. Inclusive, essa é a próxima aula que irá encerrar o de olho no edital. Já te dou essa dica para você não perder a próxima aula. Mas se o deferimento ou indeferimento for lá na fase de execução, não vai ser uma decisão interlocutória. Já vai ser uma decisão definitiva. Vai caber recurso. E na Justiça do Trabalho nós estamos na quê? Estamos em que fase que eu estou conversando com vocês aqui? Estamos na fase de execução, não é? Na fase de execução do deferimento ou indeferimento dessa IDPJ vai caber agravo de petição independentemente de garantia do juízo. E se essa IDPJ for suscitada pelo relator no tribunal, ainda cabe agravo interno. Pois é, olha só quantas possibilidades de estudo a gente tem aqui só conversando de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Veja só que, pessoal, esse tema, incidente de desconsideração, ele pode ter várias possibilidades de questão de múltipla escolha e te digo, por que não possibilidade de cair na segunda fase? É isso aí, pessoal. Você que passou para a segunda fase, fica atento que o incidente de desconsideração pode cair na segunda fase da prova do OAB. E preste atenção, olha só quantos artigos eu já falei aqui para você. Já falei de CLT, já falei de CPC, já falei de Código Civil, já falei de CDC. Olha quanta fundamentação você pode colocar, seja nas questões discursivas da segunda fase da OAB, ou se por acaso a gente não sabe, ou se por acaso
Quem sabe isso pode ser uma peça de segunda fase de prova da OAB, seja a petição de incidente de desconsideração, ou seja a impugnação ao incidente de desconsideração. Então, e você sabe, quem faz a segunda fase, sabe muito bem que você tem que fundamentar com base na legislação o máximo possível. Se você esquecer de colocar um artigo, esqueceu de colocar um parágrafo ou um inciso, você vai perder aquela pontuação. E isso vai refletir na sua aprovação ou reprovação da prova do OAB. Então, fico atento aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.